já vem bastante equipado mesmo com esse corpinho fininho, tá vendo, ó? E, obviamente, é uma OLED, né? E aí, vocês veem a qualidade que uma OLED pode proporcionar. Testando aqui pra vocês, ao vivaço, o cancelamento de ruído por inteligência artificial. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gente bater um papo, ó, sobre esse carinha e talvez, se você já é um frequentador assíduo aqui do canal, já tenha visto um vídeo sobre ele com o Will. É o Asus ZenBook S13 OLED. Mas hoje eu venho aqui pra bater um papo depois de testar. O Will teve ali os primeiros contatos com ele e eu venho aqui falar como tá sendo usar ele no meu trabalho durante 2 meses. Então, é uma opinião de longo termo, vamos dizer assim. Então, roda a vinheta e vamos ver o que eu tô achando de usar esse notebook no meu dia a dia. Bom, nem vou enrolar muito nesse começo, porque eu já quero trazer aqui os 3 principais pontos que eu gosto dele na minha rotina, que é produtividade, o maior, que é a portabilidade e a tela OLED. E agora vamos entrar um pouquinho nos pormenores disso. Bom, começando pelo design, que eu acho ele muito bonito. Eu gostei muito do que a Asus fez aqui nesse acabamento, que é uma liga de alumínio revestido com o que eles chamam de plasma cerâmico. É tudo para deixar ele mais leve, porque aqui a gente tá falando de um produto que pesa cerca de 1 quilo, pouquinho mais de 1 quilo, e tem 1 centímetro de espessura quando tá fechado. Então, assim, é um aparelho minúsculo e por isso que eu falo que a portabilidade é uma coisa maravilhosa, principalmente pra mim, que na minha rotina eu fico muito pra lá e pra cá. Vem pro estúdio, vai cobrir um evento, a gente viaja muito e carregar peso, já passei da idade, né? Então minhas costas agradecem muito quando eu tô com um notebook super portátil. Mas voltando aqui pra essa textura dele, eu acho muito bonito. Esse logo da Asus, que vocês conseguem ver que parece um triângulo aqui, na verdade é o logo da Asus que ela tem usado pros seus produtos mais recentemente. E tem aqui, ele parece, não sei se dá pra vocês verem no detalhe, ou se vocês vão lembrar se isso ainda é usado atualmente. Lembra aqueles papel pedra, sabe, que a gente comprava na papelaria pra fazer trabalho na escola? 84 anos. Enfim, mas me lembra essa textura meio de pedra, então eu gosto bastante desse design, acho ele bem bonito. E em 2 meses de uso, todos os dias trazendo ele, levando ele pra lá e pra cá, já fiz viagem pra fora do país, algumas, vindo pro estúdio, sempre com ele na mochila ali, pra fazer esse teste. Como vocês podem ver, não tem nenhuma marca, nada, apesar dele ser extremamente fino, que a gente sabe que isso deixa, né, o produto com reduz um pouco a resistência dele. A gente tá falando de uma coisa física, né, porque você não consegue colocar um corpo super parrudo e manter ele tão fino. Mas aqui não tem nenhum problema, não tem nenhum arranhão o bichinho. Sou cuidadosa, mas querendo ou não, ele tá entrando e saindo da mochila. Então, ponto positivo para essa estrutura aqui que a Asus criou. Outro ponto legal aqui dessa estrutura é que ele tem essa abertura de quase 180, né? Porque faltou aqui para fechar. Mas quase 180 graus. Ou seja, para você usar ele no colo, quando está no sofá, enfim, em alguma situação que demanda um pouco mais essa flexibilidade de tela, tem também. E por falar nisso, ó, vou fechar ele pra vocês verem no detalhe. Quando a gente abre ele aqui, ó, ele dá uma levantadinha aqui, ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho afastado. Vou fazer esse movimento de novo, ó, pra vocês verem no detalhe, mas ele dá uma afastadinha, ou seja, ele abre aí um espacinho de alguns centímetros para ter uma circulação melhor de ar e evitar que ele esquente um pouco. Porém, ele ainda dá uma esquentadinha, tá? Aproveitando que eu falei de colocar ele no colo, já trago isso para vocês. Ele esquenta nessa região aqui, ó, nessa região mais central superior. Tá até um pouquinho quente aqui, ó, que eu tava usando ele, né? Porque eu realmente tô trabalhando com ele esses dias. Então, ele esquenta um pouquinho nessa região. Por aqui, nem tanto, aqui nessa área do touchpad, aqui também nem tanto, mas aqui nessa região eu sinto até nas teclas. Então, talvez não seja o melhor modelo de notebook para você usar no colo, por exemplo, assim, porque ele dá aquela esquentadinha. Nada gritante, mas tô aqui trazendo minhas impressões gerais pra vocês, né? E um outro ponto interessante é que eu não acho que ele é tão flexível, porque a gente sabe, né? Falei pra vocês dessa ceramização em plasma aí que a Asus fez aqui pra deixar ele mais leve. E a gente sabe quando essas ligas são pra ficarem mais leves, elas precisam ser um pouco mais flexíveis de certa forma pra eliminar ali o peso de uma coisa mais densa. Mas o que eu achei legal é que mesmo assim, mesmo com essa aplicação, ele continua bem levinho, como eu falei, mas ele não me dá essa sensação de, sabe, você apertar ele tá molenga. Não tenho essa sensação aqui. Ele tem uma leve flexibilidade,
né? Quando você aperta, você sente que ele dá uma afundadinha, mas não é dos mais frágeis que eu já vi. Então, achei tudo muito bem construidinho aqui. Ah, e é legal lembrar também que esse é um dos produtos que a ASUS mais investiu na questão de sustentabilidade. Ela bateu muito nessa tecla durante o lançamento, então é muito legal, sempre muito legal ver grandes empresas, grandes marcas olhando para essa questão de ESG. E aqui ele tem bastante material reciclado. Inclusive, tô falando disso, uma coisinha legal. Isso aqui já vem na caixa, é uma parte da estrutura da caixa. Vem 2 desses suportes. E eles até sugerem para você, ó, já usar aqui como um suporte, que dá certinho. Legal, né? Falando de sustentabilidade, acho que isso é um ótimo ponto. Você já tem um suportezinho para trabalhar, ó. Tranquilo, já vem dentro da caixa. Mas apesar de eu estar falando muito aqui sobre ele ser fininho, levinho, a parte legal é que nem sempre eu precisei de um dongle, de um hub ali, com outras conexões, exceto algumas em particular que eu vou falar para vocês. Mas ele já vem bastante equipado mesmo com esse corpinho fininho, tá vendo, ó? Ele já vem aqui com conector 3.5mm para colocar aí algum fone, enfim, o que você precisar. Vem também com USB tipo A 3.2 e se a gente vira para o lado de cá, temos um HDMI, o que é ótimo, né? E na verdade tá na conta, tá vendo? Ele tá no limite da altura aqui, da largura do aparelho. E tem 2 Thunderbolt que são usadas aí também como USB-C para poder, inclusive, carregar o aparelho. Então ele é recheadinho de conectividade para um notebook tão portátil quanto esse, tão fino, né? Mas, claro, você precisa de um cartão micro SD, precisa fazer alguma outra leitura, você tem que conectar ali um outro dongle, mas achei que ele veio bem equipado e me supre razoavelmente muito bem durante as minhas jornadas. Razoavelmente muito bem. O que significa isso, Joyce? Entenderam, né? Porque é razoável, mas, bem, não é em todas as situações. Preciso, eu uso em casa dongle, mas tipo, quando eu venho pra cá, eu não trago, por exemplo, entendeu? Tipo, em casa eu uso que eu conecto o meu fone, que é... O headset eu uso, tem coisa, tipo, aí eu coloco o HDMI na minha segunda tela, então, tipo, eu uso. Então isso é um razoavelmente bem, tá bom? Porém, o que a ASUS precisou compactar aqui um pouquinho mais para conseguir fazer essa estrutura menorzinha, inclusive vou pegar aqui um suporte, um dos 97 milhões de suportes de Will Marchiori, para mostrar aqui para vocês a parte do teclado. Momento de atenção para o fundo de tela. Coisa mais linda, né? Me identifico. Mas vamos lá, vamos falar do teclado. Como vocês podem ver, aqui a gente tem, por exemplo, detalhes que acabam estranhei no começo, né, durante o uso, mas depois ficou tudo bem. O shift é bem pequenininho, óbvio, tudo para caber aqui, né, nesse corpite, como eu falei para vocês. E a gente tem aqui desse lado, o Will até falou isso também no vídeo dele, o delete fica no lugar onde geralmente a gente tem o botão de energia, o liga-desliga. Então, no começo, né, que eu tava me adaptando a ele, comumente eu acabava apertando errado às vezes, mas assim, tudo questão de costume, né? Mas é uma coisa interessante, né, de se notar. E um outro detalhe, para quem gosta muito, eu gosto muito, mas prefiro uma portabilidade na maior parte da minha rotina, né? Pensando em viagens, em cobertura de eventos, eu prefiro portabilidade do que um teclado numérico. E se você é uma pessoa que não abre mão do teclado numérico, não temos. Inclusive, não tem também aquela solução da ASUS que ela traz em alguns notebooks, que ela coloca no trackpad. Ela dá a opção de fazer de forma virtual um teclado numérico no trackpad. Aqui a gente não tem. Também tudo para economizar peso e espaço, né? Outro detalhe é que esse teclado ele é retroiluminado e você consegue controlar isso pelo aplicativo MyASUS, que eu quero mostrar um pouquinho também depois alguns recursos que você consegue controlar por lá de personalização, mas você consegue, que é o caso que eu deixei aqui, para ele ativar só quando eu estiver em um ambiente mais escuro. Porém, você também pode fazer isso pelo atalho aqui, ó, pelo F7 você consegue desligar. Aqui a gente tá num ambiente super iluminado, mas você pode ver embaixo das teclas aqui, ó, você consegue aumentar esse brilho da retroiluminação do teclado de uma forma mais rápida ou deixar dessa forma que eu falei, automática, de acordo com o ambiente que você tá. De maneira geral, as teclas são um pouco mais coladinhas, né, uma na outra, mas não tive nenhuma dificuldade de digitação. Inclusive, achei o teclado super confortável para digitar, ele tem uma altura muito boa, pro meu gosto pessoal, é claro, né, então eu senti super confortável ao digitar ele durante longas horas. Gostei bastante da altura que eles colocaram nas teclas. E passando aqui pro trackpad, uma coisa legal é que a ASUS colocou um revestimento que ajuda a reduzir a quantidade de marcas de impressão digital.
digital. E realmente funciona, porque aqui, óbvio, que eu dei uma passadinha de pano pra gente gravar, mas durante a minha rotina, ele não... Posso ou não ter comido uma pipoca enquanto trabalhava? Nunca saberemos. E ainda assim ele conseguiu dar conta. Não, realmente ele segura bem as marcas de dedos. E ele também tem um revestimento hidrofóbico que facilita muito ali a leitura quando a gente tá fazendo alguma movimentação, porque ele repele qualquer coisa que tem ali no seu dedo de umidade. Enfim, ele consegue distinguir bem os seus toques, o que é bacana. Então tem um trackpad muito interessante, com um tamanho muito bom, inclusive. Essa parte de apoio aqui da palma da mão também é bem legal. Dá pra trabalhar muito bem, apesar de eu ser uma pessoa adepta do mouse. Mas se quiser, pode. Mas a estrela aqui que brilha muito, brilha na verdade até 550 nits, que é o pico máximo de brilho, é a tela OLED. 13.3 polegadas, pode ser pequeno aí para muitas pessoas, mas como a gente tá falando aqui, a ideia é carregar ele para cima e para baixo. Então dá para você ter tudo, né, galera? Vamos escolher aí suas prioridades. A resolução é de 2.8K, o que me faz usar em 100% do tempo a resolução ali em 200%, porque se a gente coloca em 100%, fica tudo como vocês estão vendo aí, ó, bem pequenininho, porque, né, a gente tá falando de uma resolução mais alta, que consegue dividir em mais espaços ali a sua tela, o que é legal para um multitasking, talvez, né? Porém, a taxa de atualização é de 60 Hz. E vamos combinar que poderia ser mais alta, não é mesmo, dona Asus? Afinal, ele não é muito barato, né? Mas enfim, dependendo aí da sua demanda, é o que temos para hoje. E, obviamente, é uma OLED, né? E aí vocês veem a qualidade que uma OLED pode proporcionar. A gente consegue ter aí imagens mais bonitas, mais nítidas, mesmo com um brilho mais baixo. Então, essa é uma das grandes vantagens da OLED, das telas OLED e seus pixels que se auto-iluminam. A gente tem um contraste muito bom, um contraste muito profundo, como vocês podem ver no detalhe. Enfim, OLED, vocês estão cansados de ouvir a gente falar, né? Porque sou suspeita, gosto muito da tecnologia e entrega muito para quem quer uma fidelidade de cores quando tá fazendo uma edição de vídeo. E falando em fidelidade de cor, inclusive, a gente tem tudo aqui. Tem Dub Vision, tem certificação da Pantone pra qualidade. Pra qualidade não, né? Pra acuracidade das cores. Enfim, é uma tela maravilhosa pra quem quer usar pra trabalhar ou pra consumir um conteúdo, assistir uma série ali mais chuchu beleza, né? Chuchu beleza. Ah, e pra quem curte uma personalização a mais, quer deixar nos seus tons, enfim, quer deixar a tela mais do seu jeitinho, o aplicativo My Asus traz uma série de opções, incluindo, o que é muito importante, o Asus OLED Care. Você consegue também corrigir aí as cores, mexer na gama de cor, na temperatura, enfim, você consegue deixar tudo mais adequado ao seu gosto. E tem esse recurso muito legal aqui também, que é o True to Life, que basicamente é o upscaling que as TVs fazem, mais ou menos. Quando você começa a assistir algum conteúdo que não tem tanta qualidade, por exemplo, ele vai lá e dá aquela pimpada usando a inteligência artificial. Tudo isso você consegue mexer aqui no My Asus. Aproveitando que a gente tá falando desse aplicativo aqui, quero trazer algumas coisas sobre a câmera também. A câmera é uma Full HD que a gente acaba usando mais no notebook para fazer chamada de vídeo, né? Durante a rotina de trabalho, é porque eu uso mais. Mas aqui também tem alguns recursos bem interessantes se você precisar usar para alguma outra coisa ou até mesmo para uma chamada de vídeo de trabalho, como um rastreamento que ele faz do seu rosto. Se você tá em frente à câmera, porque essa câmera também tem infravermelho, porque ela tem um Windows Hello. Ele não tem um leitor de impressão digital, tá? Pra ter uma biometria aí, com uma camada mais de segurança, mas essa camada é feita por essa câmera especial que tem os infravermelhos e conseguem fazer o reconhecimento facial para desbloqueio do sistema. Tem também a correção de olhar, que é quando você não tá olhando diretamente pra câmera, tá olhando pra baixo, assim, ele faz esse ajuste usando a inteligência artificial. Tem também aí um rastreamento de movimento, que é esse que eu falei pra vocês, de quando que a câmera te acompanha, como vocês podem ver. E também tem o filtro de aparência, pra quem não consegue viver nenhuma reunião de trabalho sem um filtro. Tá usando muito o Instagram e o TikTok, né, amiguinhos? Vamos rever isso. Mas enfim, se quiser, tá aí, você pode usar. Ainda sobre esse quesito reuniões e afins usando a câmera, uma coisa muito legal é que ele tem cancelamento de ruído do microfone. Então, se você precisar fazer aí, conversar com alguém durante um lugar que tá muito barulhento, durante uma viagem no aeroporto, enfim, ele usa a inteligência artificial para cancelar esse ruído, que eu achei bem bacana e bem útil também, tá? Durante a minha rotina. Testando aqui para vocês ao vivaço o cancelamento de ruído por inteligência artificial. A gente tá no estúdio, tá silêncio, mas vou pedir pro David fazer aqui um barulho, depois a gente, ó, vai entender
no final da captura se deu certo ou não. Tô aqui falando com vocês normalmente, durante os meus testes funcionou super bem, ele tá aqui fazendo barulho. Lembrando que todos esses recursos aí que você vai ativando, vai drenando um pouco mais a sua bateria, tá? E agora falando sobre os alto-falantes, a gente tem aqui na lateral um alto-falante de cada lado, né, voltados para baixo, ou seja, o som bate, né, na mesa, ou seja, onde você tá, e acaba reverberando. A gente tem desse lado e também desse lado. É um som bom. É um som ok, né? Não é nada tipo, uau, vou fazer uma festa. Mas é um som bem ok. Eu não sei se eu gosto muito dessa solução, sabe? De saída lateral para baixo, mas me supriu as necessidades diárias. Lembrando que eu tô usando ele para produtividade, para trabalhar e que eu não trabalho, tipo, editando grandes vídeos. E quando a gente faz isso, a gente usa um fone de ouvido, é óbvio. Mas eu não tenho grandes demandas de processamento, que a gente vai entrar nesse ponto já já. Mas eu não exijo muito dele durante a minha rotina, tá? Falei sobre drenar a bateria, mas não falei como é a bateria dele, vou falar agora. A gente tá falando de uma bateria de 63 watts-hora, lembrando que ele tem a certificação Intel Evo, que tem uma série de critérios, de crivos, né, pra conseguir essa certificação da Intel, e parte deles envolve bateria. E aqui a gente tem esse 63 watts-hora, que durou pra mim em média umas 12 horas e pouquinho por dia, óbvio, num modo mais tranquilinho, sem ativar todas essas questões de inteligência artificial. E ele vem com um carregador USB-C de 65 watts. E claro, né, essa questão dele ter essa conectividade USB-C, e ele é um carregador mais portátil, né? Se a gente pensar em carregadores de notebook, ele tem até aqui a marquinha, ó, dos 65 watts. Vou tentar ajustar na luz para vocês verem, ó. Mas ele traz aqui de uma maneira mais discreta. Mas ele é pequeno para um carregador de notebook, o que completa essa proposta de portabilidade, de carregar ele para todo lado, né? Então, gostei dessa solução. Bom, e ele carrega aí 45% da bateria em cerca de 30 minutos e em 1h50, mais ou menos, beirando ali as 2 horas, ele chega em 100%. Então, dá para você dar uma carga rápida e conseguir fazer alguma coisa com ele sem precisar depender da tomada. Bom, sobre a parte de performance, eu vou tentar ser um pouco mais prática aqui no nosso papo, porque quem quiser ver, eu comentei lá no comecinho do vídeo, o Will fez um outro conteúdo que ele inclusive abre esta belezinha, ele mostra todo como é a composição por dentro, mostra o tamanho dessa bateria que ocupa um espaço bem legal aqui dentro, um espaço bem legal, um espaço relevante aqui dentro. Enfim, sugiro para vocês darem uma olhada lá nessa parte mais bits and bytes, que eu quero falar aqui sobre o meu uso dele mesmo, tá? Mas óbvio que eu não vou deixar de relembrar quem viu e explicar para quem não viu o que a gente tem aqui dentro dessa pequena grande máquina. A gente tem aqui, como eu falei para vocês sobre a certificação Evo, a gente tem um processador da Intel, é um i7, o 1355U, e que é o que a gente mais vê aí em ultrafinos, porque a LG inclusive usou no LG Gram mais recente, se eu não me engano também, mas é o desse ano, ela usou aí uma geração P da Intel, enfim, papo para outro vídeo. Mas enfim, aqui a gente tem um 1355 da 13ª geração, é um processador que tem aí 8 núcleos de eficiência energética, né, focado aí nessa economia, e 2 núcleos de performance, e isso diz muito sobre esse produto, né? Ele não vocês veem que lá no começo eu não citei ele como um grande notebook de performance, porque o foco dele é realmente nessa tela OLED maravilhosa, na portabilidade, essa questão de sustentabilidade, enfim. Ele tem uma outra pegada, mas ele não é um notebook nem gamer, obviamente, porque a gente não tem uma placa gráfica dedicada. A gente tem aqui a Iris, né, a Iris X da Intel, que faz esse trabalho, já vem integrada. Então a gente não tem uma placa dedicada, nem tenta vir jogar aqui seus AAA, porque não vai rolar, nem vou entrar nesse mérito, né? Ele não é pra isso. E também nem é. Meu foco de uso seria esse aqui, né? Como eu disse pra vocês, é um computador pra eu trabalhar na minha rotina e me suprir. E ele funcionou. Esse Intel, o 1355, funcionou super bem pra isso. Só tem aquela questão que eu falei pra vocês, que ele dá uma leve aquecida aqui, por conta de questões físicas mesmo. Uma coisa que eu não falei da tela, ela não é touch, tá, gente? Também aí uma economia de tamanho, né? Seria uma camada mais estrutura para colocar aqui, então ele não tem, não é touch. Só para amarrar, né, que eu dei uma desviada boa aqui, mas era uma informação importante, o processador ele tem aí 12 threads, que pode rodar até 5 GHz, e, cara,
como eu tava falando pra vocês, eu não trabalhei edição com LUT, enfim, não. O máximo que eu fiz foi ediçãozinhas pra redes sociais, sabe? Alguma coisa mais simples. Funcionou super bem, sem nenhum engasgo por aqui. Ah, não falei, ele tem 16 GB de RAM e tem 1 TB de SSD, que pra mim tem sido mais que o suficiente por enquanto. Mas relembrando, quem quiser ver ele por dentro, vá pro outro vídeo. Bora fazer girar os views aqui em todos os vídeos, tá? Ah, um detalhe também é que as ventoinhas, as 2 ventoinhas que ele tem, elas são um pouco barulhentas em algum momento aí para dissipar o calor, tá? Porém, ele tem uma alternativa. Você pode entrar em um menu aqui. Pode ser no aplicativo do MyAsus, mas também tem um atalho no teclado. Ele muda, tá vendo o modo? Ó, modo sussurro, modo de performance e modo padrão. E aí vai de acordo com o que você tá fazendo no momento. Você precisa de um aparelho mais silencioso, você não quer aquela ventoinha parecendo que vai voar, coloca no modo sussurro. E ele basicamente o que ele faz é limitar a CPU aí com os watts que fazem menos barulho no momento, de acordo com o que você precisa. Se você precisa de mais performance, ele vai elevar ali o uso da CPU para você conseguir terminar o seu trabalho, mas se você prefere mais silêncio ou quer mais silêncio nesse momento, ativa ali o modo sussurro. Bom, galera, acho que esse é meu resumão, né? Como vocês podem ver, eu tentei fazer uma coisa mais prática pra vocês, porque repetindo pela 90ª vez nesse vídeo, tem um outro vídeo do Will que ele navega um pouco mais sobre essas questões de performance, fala um pouco mais de processador, então não quis ser muito repetitiva, até pra vocês terem mais opções de conteúdo aqui. Então o resumo é esse, é um aparelho extremamente leve, minhas costas estão maravilhosas, aliado ao Pilates e um notebook leve nas costas, meu amigo... Tá uma belezinha pra mim. A tela me supre bem essas 13.3 polegadas pro que eu tenho precisado fazer, como eu disse pra vocês, pequenas edições, trabalho com muito texto, reuniões, trabalho com muitas abas ao mesmo tempo, ele tem dado super conta. Então, é um notebook que me atende bem na minha rotina, com esses pontos que eu falei pra vocês, que pode ou não ser algo que vocês queiram levar em consideração na hora de comprar, fazer a sua decisão de compra, né? A tela não é touch, tem essa questão de não ter o teclado numérico, enfim, alguns pontos que eu acho legal a gente trazer aqui à tona para poder te ajudar a escolher se é ou não o aparelho que você quer ter na sua casinha ou no seu trabalho. E é isso? Estamos conversados por hoje? Bom, não esquece, deixa o seu like se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho, faz aquele corre todo e lembra que a gente tem aqui, ó, lives 2 vezes por semana, então deixa seu sininho ativado porque o que não falta aqui é conteúdo. Fechou? Beijo, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Passando para a parte do teclado, eu acho que eu vou pegar um auxílio. Cadê meu auxílio? Sabe aquele meme do Cadê meu auxílio? Que ódio! Por que meu cérebro funciona assim? Acabei com o negócio só porque eu lembrei. Cadê meu auxílio?